Tô mandando no do ensino confirmatório. Viu ali? Já mandei. Meu, mas já tem 4 pessoas ligadas. Já tem 4 pessoas vendo.
podemos nos assentar. Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Celebramos hoje o culto do 16º domingo após Pentecostes. E mais uma vez temos a alegria de podermos estar reunidos aqui na sede da Paróquia Apóstolo Paulo, no templo da nossa comunidade da Vila Lenzi, com a presença de muitos dos nossos irmãos e irmãs em Cristo. E também sendo acompanhados pelos nossos irmãos em casa, pela nossa página do Facebook, aqui da Paróquia Apóstolo Paulo. Que de fato e verdade, a paz de Cristo esteja com cada um e cada uma de nós, e que a luz do Espírito Santo nos ilumine nesse dia, e que o Senhor nosso Deus fale aos nossos corações. E eu quero saudá-los nesse dia, nessa manhã, com as palavras bíblicas que se encontram na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 7, onde o apóstolo Paulo diz: Eu trago vocês comigo no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Irmãos e irmãs, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta à comunidade evangélica de Filipos, os filipenses, ele estava preso na cadeia. Foi preso por anunciar o Evangelho. E mesmo na prisão, ele ainda se lembra com carinho dos membros da igreja, ele ainda se lembra com carinho dos seus irmãos na fé, intercedendo ao Senhor nosso Deus por cada um e cada uma daquelas pessoas, trazendo-os no coração, pensando neles, lembrando neles. Assim também deve ser conosco, somos todos irmãos e irmãs em Cristo, que as dificuldades da vida e as tribulações não nos afastem uns dos outros, mas que também nos mantenham unidos e unidas em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Convido então para iniciarmos esse nosso culto cantando o hino de número 8 do livro de canto da ISLB. É um hino bastante conhecido de todos e todas nós, creio que todos conhecem. Quem sabe canta, quem não sabe vai aprender. Ele é bem facinho e é mais ou menos assim. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que somos, pra nossa fé partilhar, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia. Estamos aqui, Senhor, cercando essa mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar na força da esperança e na vontade de lutar. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar na força da esperança e na vontade de lutar. Estamos aqui, Senhor,
Convido a comunidade a ficarmos de pé. E aqueles que estão em casa, se quiserem e puderem, convidamos também. Celebramos este culto em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Assim como estamos, confessemos os nossos pecados ao Senhor nosso Deus. Falemos com Deus neste momento. Deus eterno e todo-poderoso, reunidos, meu Deus, aqui na sua casa nessa manhã e também reunidos em nossas casas, em seu nome, nós queremos, ó Pai eterno, neste momento, te confessar os nossos pecados e te pedir perdão. Perdão, ó Senhor, pelas vezes que pecamos contra o Senhor, desobedecendo a sua palavra, nos afastando da sua presença, fazendo coisas que te desagradam. Perdão, ó Deus, pelas vezes que pecamos contra o nosso próximo, magoando e machucando as pessoas que convivem conosco, quando na verdade deveríamos amá-las, ajudá-las, assim como o Senhor espera que façamos. Perdão, ó Deus, vezes, com maus costumes, maus hábitos, vícios que destroem o nosso corpo e destroem também a vida que o Senhor nos deu. Meu Deus, o Senhor conhece o coração de cada um e cada uma de nós. O Senhor sabe dos nossos pecados, o Senhor sabe das nossas maldades. Por isso, humildemente nós te pedimos, tem piedade de nós, Senhor, e olhe para nós com bondade, perdoe os nossos pecados e fortaleça ainda mais a nossa vida de fé e a nossa caminhada de cristãos e cristãs. É o que humildemente nós te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Querida igreja, a palavra de Deus nos diz no Salmo 103, versículo 3, que o Senhor perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas doenças. E é a esse Deus bondoso, que tem alegria em nos perdoar, que neste momento você confessa o seu perdão, aliás, o seu pecado, e pede o seu perdão. E é esse Deus bondoso, amoroso, que nesse momento também te perdoa dos seus pecados. Por isso, você que confessou de fato os seus pecados a Deus, você pode se alegrar, porque Deus te perdoa. E como ministro da palavra de Deus ordenado por essa igreja, eu tenho a alegria de vos anunciar o perdão dos pecados. Perdão este dado a mim, dado a vocês, dado a todos nós, pelo Senhor nosso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sendo assim, recebamos o perdão em nome de Jesus. E é com alegria que eu declaro que os seus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E na alegria de sermos perdoados dos nossos pecados, nós queremos louvar a Deus e faremos isso cantando o hino de número 71 do livro de canto da ISLB. Louve ao Senhor nosso Deus nas palavras desse belo hino. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus nas alturas, paz na terra entre as pessoas, quando se inspiram em sua justiça. Gera-se delas um novo amor. Glória a Deus, glória a Deus.
nas alturas. Ó Pai nosso, nós te louvamos, te bendizemos e te adoramos, glorificando teu grande amor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus nas alturas. Deus do céu, Rei poderoso, sacrificaste teu Filho amado para conquistar nossa salvação. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oremos. De fato e verdade, Senhor, te glorificamos nesse dia. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um e cada uma de nós. Obrigado, Deus eterno, por mais esse dia que recebemos das suas mãos, por mais essa oportunidade que temos de estarmos agora reunidos e reunidas como irmãos e irmãs em Cristo, aqui na sua casa e também em nossas casas. Obrigado, meu Deus, pelo perdão dos nossos pecados, que vem aliviar o peso da consciência de cada um e cada uma de nós e nos dá também a paz de espírito de sabermos que estamos novamente em comunhão com o Senhor. Te pedimos também, ó Senhor, abençoe este nosso culto, abençoe cada uma dessas pessoas que estão aqui agora na sua casa, abençoe cada um e cada uma de nós que estamos em nossas casas, celebrando mais este culto ao Senhor. Vem falar aos nossos corações através da sua palavra pregada, anunciada a todos nós, e que de fato e verdade a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo invada os nossos corações, invada as nossas casas, as nossas vidas, as nossas famílias. Fique conosco hoje e sempre, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que te pedimos e desde já também te agradecemos. Amém, Senhor. Comunidade, podemos nos assentar? E eu convido aqueles que trouxeram a sua Bíblia a abrirmos as nossas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 3. Convido também o pessoal que está em casa a pegar a sua Bíblia e acompanharem junto conosco a primeira leitura. Livro de Jonas, capítulo 3, a partir do versículo 10, até o capítulo 4, no versículo 11. Texto previsto para a primeira leitura, nesse 16º domingo após Pentecostes. Livro do profeta Jonas, capítulo 3, último versículo do capítulo 3, versículo 10, até o versículo 11, capítulo 4. E eu leio na nova tradição, na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje, E assim escreve Jonas. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade, como tinha dito que faria. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim: ó Senhor Deus, eu não lhe disse, antes de deixar a minha terra, que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso,
e que estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu: Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Aí Jonas saiu de Nínive, foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois construiu um abrigo e sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta, mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste, e Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol que queimava a sua cabeça. Perdão. Então quis morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou: Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? Jonas respondeu: é claro que tenho razão para estar com raiva, e com tanta raiva que até quero morrer. Então o Senhor Deus disse: essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 crianças inocentes e também muitos animais. Até aqui. Só recapitulando um pouquinho, porque talvez o texto é confuso, talvez nem todos conhecem, a história de Jonas, profeta Jonas. Havia uma cidade chamada Nínive. O povo daquela cidade, as pessoas adultas e as idosas, eram muito pecadores, não estavam nem aí para nada, só queriam curtir a vida e aprontar uns com os outros, fazendo inclusive algumas pessoas vítimas das suas más atitudes. E Deus então levanta Jonas e fala: Jonas, apronte-se e vá para Nínive e leve a minha palavra para aquele povo. Diga para o rei de Nínive e diga para o povo de Nínive que se eles não mudarem de ideia, não mudarem seu jeito de agir, de viver, de pensar, em 40 dias eu vou destruir aquela cidade com fogo. E Jonas pensou: não vai adiantar eu ir lá falar, porque eu vou falar isso, o povo vai se converter e Deus não vai fazer coisa nenhuma. Aí ele desce para uma cidadezinha chamada Jope, pega um navio e vai para a Espanha, ao invés de ir para Nínive. E aí o que acontece? Durante a viagem, Deus manda uma tempestade muito forte, onde as ondas batiam com muita força contra o navio, de modo que os tripulantes ficaram com muito medo e todos falaram: nós vamos morrer. E aí cada tripulante começou a orar para a sua divindade, para o seu Deus, e inclusive o comandante também. E aí o comandante tem a ideia de fazer um sorteio para descobrir quem é que estava causando tudo aquilo. E aí na sorte lá cai o nome de Jonas, e o comandante descobre então: é você que está fazendo isso. Quem é você? E Jonas fala: eu sou servo do Deus eterno, ele me mandou levar uma palavra para a cidade de Nínive, mas eu estou fugindo da presença dele. E então o comandante fala: então meu querido, sai do meu navio, porque por sua causa nós todos vamos morrer. E Jonas então é jogado na água, vem um peixe grande, uma baleia, de repente engole o Jonas, e na barriga desse peixe Jonas ora a Deus e fala: Senhor, me perdoe, eu vou fazer o que o Senhor mandou. E esse peixe então vai e vomita Jonas na praia de Nínive, e ele anuncia a palavra. Só que no que ele anunciou a palavra, o povo todo ouviu aquela mensagem, se converteu, inclusive o rei, e Deus decide não destruir a cidade.
O engraçado nisso tudo é que em vez de Jonas glorificar a Deus porque houve conversão e o povo voltou para a comunhão com Deus, Jonas ficou bravo. Porque tipo assim, ele falou que a cidade ia ser destruída, mas Deus decidiu não destruir a cidade. E no final então aqui do capítulo 4, né, lá no versículo 11, Deus então diz: tu te importou com uma plantinha na cidade, que tudo bem que tem seres humanos, adultos, pecadores, mas tem mais de 100.000 crianças. Se eu destruir a cidade, vou matar as crianças também, e os animais que não têm pecado, né? A sabedoria de Deus, ela é infinitamente superior à nossa. Que Deus seja louvado hoje e sempre, e que assim como o povo de Nínive, cada um e cada uma de nós possa sempre buscar a nossa comunhão com o Senhor, que é sempre bondoso e está sempre pronto para nos perdoar. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Convido para cantarmos o hino de número 158 do inário Cantarei ao Senhor, né? Da série Azul. E enquanto a gente canta esse hino, nos preparamos para a pregação. É mais ou menos assim. Oh, nunca te esqueças do grande amor que Deus lá na cruz revelou, e como por ti lá sofreu o Senhor, a alma perdida salvou. Paciência e graça Jesus tem sem fim, 1000 vezes mais que um próprio Pai, e dos teus pecados te livra também, louvores sem fim entoai. Tu podes confiar nele sem dúvida, dia e de noite invocar, na luta, vitória ou no fracassar, sim, podes com ele contar. Paciência e graça Jesus tem sem fim, 1000 vezes mais que um próprio Pai, e dos teus pecados te livra também, louvores sem fim entoar. Sim, Deus tem mandado seu Filho a nós, que deu-nos pleno perdão, vencendo por nós inimigo atroz, e guia-nos por sua mão. Paciência e graça Jesus tem sem fim, 1000 vezes mais que um próprio Pai, e dos teus pecados te livra também, louvores sem fim entoai. Entrega então tua vida a Jesus, pois ele tem todo o poder, ainda te dá um caminho de luz, e sempre te podes valer. Paciência e graça Jesus tem sem fim, 1000 vezes mais que um próprio Pai, e dos teus pecados te livra também, louvores sem fim entoai. Muito bom! Convido para abrirmos as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 1,
nós vamos ler dos versículos 21 a 30, texto previsto para a pregação nesse 16º domingo após Pentecostes. Filipenses, capítulo 1, versículos 21 a 30. E eu leio da Nova Tradução na linguagem de hoje. E assim nos escreve o apóstolo Paulo. Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar essa vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim, na vida que vocês têm em união com Cristo Jesus. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos, com um só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos. Sejam sempre corajosos, para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores. Porque é Deus quem dá a vitória a vocês, pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por Ele. Agora, vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram e tive no passado é a mesma que ainda continua. Até aqui. Queridos irmãos e irmãs, aqui presentes no templo da Vila Lense, queridos irmãos e irmãs em casa, eu quero iniciar a minha pregação de hoje fazendo uma pequenina pergunta para vocês. Essa pergunta você não precisa responder, é para a gente refletir. O que é viver para você? Talvez uma perguntinha que vocês já tenham refletido a respeito, talvez não. O que é viver? Certa vez, conversando com pessoas das quais sou amigo, numa roda de conversa, surgiu esse tema. Viver para mim é isso, viver para mim é aquilo, né? Alguns falam, viver é poder viajar, viver é poder curtir a vida, viver é poder fazer festa todo dia, né? Cada um tem um pensamento, cada um tem uma forma de enxergar a vida. E para vocês de casa, viver é o quê? O que é viver? Geralmente, quando se pensa nisso, nós remetemos o nosso pensamento a situações boas e agradáveis da vida, não é? Geralmente é assim. Viver é isso, viver é aquilo. Quantas pessoas falam assim, se eu tivesse isso, se eu fosse aquilo, eu seria mais feliz. Aí sim eu ia ter uma vida. Muitas pessoas falam isso. Pois é.
E nesse tempo de pandemia, e nesse tempo de dificuldade que o Brasil e o mundo está enfrentando, o que é viver? Ou o que tem sido viver para nós? Tu já parou para pensar nisso? O apóstolo Paulo começa essa parte da sua carta dizendo: pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. E aí a gente pergunta, mas o que ele quer dizer com essa frase? Como assim? É mais simples do que se pensa. Quando ele fala, para mim viver é Cristo, ele está dizendo que a minha vida é nada se ele não estiver comigo. É ele que me dá força, é ele que me ajuda, é ele que me carrega nos braços. Por isso que ele diz, para mim viver é Cristo, sem ele, sem chance. É simples assim. E se a gente parar para pensar, de fato, não tem como ser diferente. De repente alguém vai dizer, não, mas eu consigo viver de boa. Tu está te iludindo. Não existe isso. Infeliz da pessoa que ela consegue viver sem a presença de Jesus na vida dela. Até porque, o que é viver? Não é apenas respirar. É ter condições. É ter dignidade. É ter paz. Sem isso não é vida. Entende? É bem simples. E aí ele ainda completa essa frase com uma afirmação que soa mais estranho ainda, quando ele diz, e morrer é lucro. Agora para pensar, morrer é lucro para quem? Como assim? A questão é que o apóstolo Paulo tinha certeza da salvação. E quando a pessoa tem certeza da salvação, ela não tem medo da morte. A morte não representa um bicho de 7 cabeças. Representa justamente o encontro dela com Jesus Cristo. Por isso que ele diz, para mim, morrer é lucro. Né? Essa carta foi escrita mais ou menos no ano 51 depois de Cristo. Vamos entender, não é 1951 não, é 51 mesmo, né? Uma vez eu falei isso no estudo bíblico, uma pessoa falou assim, ué, mas então como pode ser isso na nossa era? Eu, não, é o ano 51 mesmo, não o ano 1951. Ah, tá, aí a pessoa entendeu. Fazia mais ou menos 20 anos que Jesus tinha morrido, os cristãos estavam sendo perseguidos. O apóstolo Paulo, grande evangelizador e grande anunciador de esperança e fé, estava preso. Ele estava na cadeia aqui, por anunciar o evangelho. A perseguição aos cristãos já tinha começado. Quem falasse de Jesus era preso. E um detalhe, as pessoas que estavam presas naquela época, elas sabiam que a grande maioria dos casos de prisão era na verdade sentença de morte, estavam ali presas só aguardando o dia de ser ou crucificado ou dilacerado, né? Para punir os criminosos. Então as pessoas sabiam que estavam presas, era questão de tempo, eu vou morrer. E o apóstolo Paulo estava com medo? Não. Ele falou, para mim viver é Cristo. Eu vou morrer? Morrer para mim é lucro. Por quê? Porque ele tinha certeza. E aí, queridos, queridas, eu tenho que te fazer uma perguntinha. Não respondam, pessoal de casa não precisa responder. Reflita. Vocês têm certeza da salvação? Não vou nem olhar, né? Para ninguém ficar se entregando aí. Certa vez, conversando com uma pessoa, ela falou assim, pois é, pastor Gil, porque a única certeza que nós temos nessa vida é a morte. Agora eu quero ouvir, quem já ouviu esse ditadinho aí, que a única certeza que tem é a morte, né? A gente escuta isso, as pessoas falam isso, só que está errado.
Porque a única certeza não é a morte. Ela é sim uma das certezas. Porque uma outra certeza grandiosa que existe é que toda pessoa que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida está salva. É Jesus que declara isso. É por isso que o apóstolo Paulo fala: para mim viver é Cristo, ou seja, Ele é o meu Senhor, e morrer é lucro, porque eu vou estar com Ele. Entende? E isso cabe a nós também, isso envolve a nós também. Você tem certeza, você tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o único mediador entre você e Deus. Se você é uma dessas pessoas, tenha certeza da salvação. Porque toda pessoa que confessa Jesus Cristo como Senhor, essa pessoa também é obediente a Ele, segue Ele, entende? E não tem vergonha de lá fora declarar que Ele é o Senhor da sua vida. Já parou para pensar nisso? Muitas vezes nós não temos vergonha de xingar, nós não temos vergonha de falar mal dos outros, nós não temos vergonha de fazer fofoca ou de tocar uma fofoca adiante, mas temos vergonha de falar de Jesus. Isso não pode estar errado, temos que inverter esse negócio. Temos que ter vergonha das coisas erradas, mas de Jesus Cristo não, porque é Ele que nos deu a vida maravilhosa, eterna, que nos aguarda no céu. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer a partir do versículo 23. Quem quiser acompanhar comigo na Bíblia, ele diz assim: estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar essa vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Né? Um detalhe que precisamos entender, queridos, isso aqui é para as pessoas que morrem confiando em Jesus. Entende? Não é para as pessoas que de repente fazem coisas aí para acabar com a própria vida. Não é essa a questão. É aquela pessoa que, se entregou nas mãos de Deus, se entregou nas mãos de Jesus Cristo, chegou à morte, morreu em paz, estou com Jesus no meu coração, eu creio nele, eu confio nele. Vai em paz, vai tranquilo, porque Jesus é contigo e você pertence a Ele. Por isso que Paulo diz aqui, o que seria bem melhor, né? Só que tem um detalhe, lembram que algumas vezes eu já falei para vocês, ninguém está aqui nessa vida só para fazer peso, só para ocupar lugar, nós estamos aqui por um propósito. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 24. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como estou certo disso, ou seja, como ele estava certo que ele ainda ia viver um tempo, sei que continuarei vivendo e ficarei com vocês, aliás, com todos vocês, para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Ou seja, Paulo sabia que ele era um anunciador da palavra, essa era a função dele, então ele fazia o seu melhor. Se eu morrer hoje, está bom, graças a Deus. Mas também é bom, por outro lado, que eu fique aqui ainda mais um tempo para ajudar vocês na fé. Entendem? Da mesma forma é com vocês, pessoal de casa. Se a gente morrer, estamos crendo, temos Jesus como Senhor das nossas vidas, isso é maravilhoso, isso é bom, vamos encontrar com Ele. Mas, do outro lado, é importante que a gente fique aqui ainda mais um tempo para fazermos aquilo que pudermos fazer pelos outros também, para ajudar as pessoas a chegarem à fé, para sermos instrumentos da paz de Deus e da paz de Cristo, entendem? A gente não está aqui só para passar tempo, e não estamos aqui para viver de uma forma torta, porque o mundo em que nós vivemos é torto. Eu não tenho que agir errado porque os outros lá de fora agem errado. Eu tenho que seguir a palavra de Deus. E toda pessoa que faz isso está guardada e protegida pelo Senhor. Então não precisamos temer a morte. Morte não é fim de nada. É só a passagem desse mundo aqui para o mundo dos mortos, enquanto aguardamos a volta de Cristo,
para nos apresentarmos perante Deus, o Senhor. Quem ficou fazendo o que era certo está de boa, quem fez o que estava errado tem que se cuidar, porque o negócio é complicado, né? E aí, lá no versículo 27, ele diz o seguinte: agora o mais importante, e agora o recado é para nós todos, é geralzão aí. Agora o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. Viver de acordo com o Evangelho. Vivemos num mundo onde as pessoas fazem coisas erradas. Somos às vezes convidados a agir errado também. Aí o que tu faz? Vai para a palavra. Isso está certo? Então eu posso fazer. Está errado? Então eu não faço. Simples assim. Entendem? Deus espera que sejamos instrumentos de paz. Mas chegou uma oportunidade onde eu posso levar adiante uma palavra que vai semear a guerra. Eu vou fazer? Não. Não precisa. As pessoas estão roubando. Vivemos num país onde a corrupção impera. Eu vou roubar também? Não. Ah, meus amigos vivem traindo esposa, sei lá mais o que. Vou fazer também porque eu sou amigo deles? Não. É simples assim. Viver de acordo com o Evangelho. É mais simples do que se pensa, gente. Ser cristão. Ontem ainda eu estava em Nereu, na nossa comunidade de Nereu Ramos, falando: ser cristão não é para os fracos, não. Porque a gente tem que dizer muito não para nós mesmos, né? Jesus mesmo já tinha dito: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Mas não é impossível. E além do mais, a recompensa é tão grande que é incalculável. Então vale a pena sim, durante esse tempo curto que é a minha vida aqui na terra, eu me esforçar para agradar o meu Senhor. E que eu continue dessa forma, que vocês em casa continuem dessa forma, que nós aqui continuemos dessa forma também. Que nós possamos declarar, pois para nós viver é Cristo. O que adianta eu ficar aqui fazendo e acontecendo, quando chega o fim da minha vida, eu perder a vida eterna? Para quê? Qual é a lógica disso? Né? E no mundo tem tanta gente cega espiritualmente que não conseguem perceber a importância e a grandiosidade. É muito complicado, mas existem muitas pessoas assim. E aí ele vai chegando para o final do texto, onde ele diz lá no versículo 28: não tenham medo dos seus inimigos, sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores. Toda pessoa que crê vai vencer. Guarde essa palavra. A vitória é certa. A salvação é certa. Por que a salvação é certa? Porque não foi dada por ser humano, foi dada por Jesus Cristo. Então confie, vá com essa fé e você com certeza será muito, muito bem abençoado. E aí ele termina dizendo assim, porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por Ele. Não abandone a fé, querido irmão, querida irmã, não se desanime, o Senhor é contigo. E não apenas creia, viva como Jesus Cristo espera que vivamos. Faça o melhor que você puder, estenda a mão a quem precisa de ajuda, seja um instrumento da paz de Deus. E vai acontecer duas coisas muito legais. Deus vai se alegrar contigo e você vai poder ter a plena certeza, sim, eu estou salvo, porque eu creio, eu confio no meu Senhor e Salvador. Amém? Que o Senhor nosso Deus nos abençoe a cada novo dia, que Ele anime e fortaleça a fé de vocês e que a cada instante possamos ter cada vez mais a certeza de que não estamos sozinhos, mas Jesus Cristo conosco está. Como dizia Lutero, seu reino é a nossa herança. Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Convido a comunidade, o pessoal de casa também, que quiser, a se colocar de pé para termos um momento de oração.
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que vem nos animar, que vem nos instruir, que vem nos mostrar, meu Deus, o caminho que devemos seguir. Te peço, Senhor, continue abençoando todas as pessoas que têm assistido esse nosso culto. Faça, meu Deus, com que a nossa fé seja cada vez mais fortalecida no Senhor. É no Senhor que cremos, é no Senhor que acreditamos. Por isso também neste momento queremos confessar a nossa fé. E fazemos isso nas palavras do credo apostólico, dizendo: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podemos nos assentar. E eu tenho uns recadinhos que eu preciso passar para vocês, né? Só lembrando ainda que nesse mês de setembro, ainda no domingo que vem, seguimos nesse protocolo que foi firmado pelo presbitério da Paróquia Apóstolo Paulo, de cultos no domingo de manhã aqui na sede e no sábado à noite lá na comunidade de Nereu Ramos. Para o mês de outubro ainda não sabemos direito como vai ficar, né? Porque vai depender de como essa área, né, que nós vivemos ainda está em área de risco, vai depender de como tudo isso vai ficar. Vamos continuar orando ao Senhor nosso Deus para que Ele nos livre desse mal, dessa pandemia, de modo que nossas atividades possam voltar ao normal o quanto antes, né? Quero também agradecer a cada um e cada uma de vocês que tem feito sua oferta, pessoal de casa, que inclusive de outras cidades, né, que também se animam aí a ajudar a Paróquia Apóstolo Paulo com uma doação, com uma oferta. Vocês podem fazê-lo através de depósito ou de transferência bancária. Ou, se quiserem também pessoalmente, podem vir até a secretaria da nossa paróquia, com a nossa secretária Márcia, que vai estar atendendo aquelas que de repente quiserem nos ajudar com uma doação. E eu peço ao Senhor nosso Deus que continue abençoando ricamente cada um e cada uma de vocês, de modo que Ele não deixe que venha faltar o sustento, o pão de cada dia em suas casas, em seus lares. Que Deus continue os abençoando e as abençoando ricamente, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Lembrando que continuamos também com a nossa corrente de oração, sempre às 7 horas da manhã e às 7 horas da noite, onde intercedemos por todas as pessoas enfermas que nós conhecemos. E eu quero pedir também que não oremos apenas pelos enfermos, oremos também pelos desempregados. Nossa cidade aqui de Jaraguá do Sul tem tido muitas demissões, as coisas estão ficando bastante complicadas, né? Que nós também possamos orar por essas pessoas, por todos aquelas que têm se sentido entristecidas, enfraquecidas diante das tristezas causadas pelas diversas situações que enfrentamos em nossas vidas. Intercedamos uns pelos outros e que Deus abençoe a todos e a todas nós. Amém. Nós estamos chegando ao final do nosso culto, né? E é momento de oração. Sendo assim, eu vou convidar aqueles que puderem, que quiserem, a ficarmos de pé para termos a nossa oração final. Eu vou dar um tempinho que você faça seu pedido, seu agradecimento, sua intercessão. Assim como estamos então, oremos. Deus eterno e todo-poderoso, obrigado, meu Deus, por esse momento de culto, de convívio, de celebração, de alimentação espiritual que nós podemos usufruir aqui hoje na sua presença. Te pedimos, ó Pai amado, continue abençoando a cada um e a cada uma de nós. Te damos graças, meu Deus, pelos recuperados do Covid-19. Te damos graças, ó Pai, pelas pessoas enfermas da comunidade que foram curadas
e estão bem também, independente da enfermidade que tiveram. Mas nós temos também pedidos a te fazer, que o Senhor continue, meu Deus, com a sua mão protetora e curadora de Pai, estendida sobre todos os enfermos e todas as enfermas que nós conhecemos, as enfermidades físicas, as enfermidades da alma. Venha, Senhor, ao auxílio, venha abençoar cada uma dessas pessoas. Se temos aqui dentro desse templo também alguém que se encontra enfermo, enferma, toque nessa pessoa, restaure a saúde dela novamente, de modo que ela possa continuar vivendo alegremente, te louvando também. Também te pedimos pelos idosos, abençoe cada casa onde há um idoso, uma idosa, abençoe, meu Deus, todos eles, todas elas. Te pedimos pelos casais, abençoe, meu Deus, cada homem, cada mulher, que cada casal sinta a sua presença, que cada idoso, idosa sinta a sua presença. Senhor, os singulares, não permita que eles e elas venham a sofrer com a solidão, mas que a cada instante se sintam também amparados, amparadas pelo Senhor. Abençoe as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. Que a paz de Cristo, meu Deus, esteja sempre com cada um e cada uma deles e delas, e com todos e todas nós também. E que a luz do seu Santo Espírito ilumine a todos e a todas a cada novo dia, a cada nova manhã. Muitos outros pedidos nós ainda temos a fazer ao Senhor e queremos fazê-los também através da oração que seu Filho Jesus Cristo nos ensinou quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Querido irmão, querida irmã, estenda a sua mão e receba as bênçãos que o Senhor nosso Deus tem para a sua vida nesse dia, nessa manhã. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós volte a sua face e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que possamos ficar, pessoal de casa, ficar na paz do Senhor, que os nossos membros aqui na nossa sede possamos também voltar para as nossas casas na paz do Senhor e que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos em paz e sirvamos ao Senhor. Amém.